Guto Pontes, CDL Sobral, pré-candidato a deputado estadual, segundo seu irmão Sávio Pontes, ex-deputado estadual e ex-prefeito do Ipu. Está aqui. Eu não vou perder a oportunidade. O meu amigo Igor também está aqui do lado da casa do construtor, já deu um toquezinho aqui. Ele meio que se esquivou, mas vamos ver. Guto, bom dia, meu irmão. Bom dia, meu amigo Isaías. Bom dia a todos aqui do estúdio, seus ouvintes. Esse negócio, essa história aí que saiu, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Olha aí. O Sávio é meu irmão, é do Ipu, estava tomando uma cerveja lá com o Oscar e tudo, e falou isso num entusiasmo de ser conterrâneo e ser meu irmão, né? Mas isso não significa que exista essa perspectiva de uma forma sólida. No momento da conversa ele não estava sóbrio, digamos assim. Não, pelo menos das emoções eu acho que ele estava um pouco confuso. Certo. Olha aí, Sávio. O assunto, você não é candidato? Não é pré-candidato? Não está pré-candidato? Ou depende de uma conversa? Não estou pré-candidato. Para mim é muito claro que o Brasil tem uma crise de liderança forte. Que sem querer aqui jogar confete, mas você é uma inteligência, cara. Você sabe disso. Muito obrigado, muito obrigado. E é em nome dessa inteligência que a gente precisa avaliar, que é uma análise complexa. Você decidir, disputar. O que é um deputado? A origem da palavra. Deputado é como se fosse síndico. Síndico de um condomínio, uma pessoa que vai cuidar dos interesses coletivos. Então, como é que eu posso me colocar como pré-candidato se eu não tenho ainda uma representatividade se eu não tenho ainda o condomínio para cuidar? Então, qualquer coisa dessa ordem está no campo da intenção. O Sávio tem essa ideia, você agora... Rapaz, o Moses, do nada, foi o sétimo deputado federal mais votado nas eleições passadas. Bom, não tinha sido vereador, nem cabo eleitoral, nem nada. Eu não sei quais foram as estratégias do Moses para alcançar esse resultado, né? Eu sei que, para mim, é muito claro, Isaías, que eu teria... acho que eu faria um bom trabalho se eu tivesse essa honra de ser representante de uma comunidade. Porque político é isso, é para ser isso. E nós estamos vivendo uma crise muito grande de liderança. Eu acho que quem tem essa possibilidade se torna até uma obrigação cívica. Nesse momento atual do Brasil, pessoas que tenham consciência social, ficha limpa, que não estão pensando em política para ganhar dinheiro, para ficar rico, tem a obrigação cívica de ir atrás, pelo menos de militar. Se não for candidato, mas pelo menos identificar, ajudar, né, alguém, um projeto. Eu não vou fugir da raia, não. Eu tenho pretensões de me filiar a um partido. Isso eu estou... Ai, que bom, rapaz. Que bom. Eu estou nessa vibração, estou nessa frequência. Mas não necessariamente para ser candidato. Isso aí depende de muitos fatores, inclusive e não é pecado se filiar a partido, não. Claro que não. Não é pecado nenhum. Isso é da nossa condição política, humana, né? Isso você ter aptidões políticas é uma condição humana. Na Grécia Antiga, em Atenas, as pessoas tinham interesse pela cidade e se reuniam nas praças para conversar. Falta isso, Isaías, está faltando isso. O nosso déficit de cidadania no Brasil é muito grande. E o poder público se ressente muito disso. Porque não tem dinheiro, por exemplo, falar de limpeza pública. Não tem dinheiro que chegue para quem não tem consciência de limpar a sua rua. É verdade. De cuidar do seu próprio lixo. Bom raciocínio. Então é uma questão que nós temos que amadurecer. O Brasil passa por um momento muito oportuno para isso. Para que as pessoas façam essa reflexão. Porque fica esse jogo de querer colocar tudo na conta dos políticos e tal. Mas a gente está vendo o resultado, né? Ô Guto, como é que você avalia que o presidente do Senado ficou dando balão no oficial de justiça, não cumpriu, não teve a possibilidade de cumprir o mandado, que vem do ministro do Supremo Tribunal Federal, deu balão, e ficou por isso mesmo, né, rapaz? Não é perigoso, não? Claro que é. Isso aí foi um sintoma de que as nossas instituições estão muito adoecidas, né? Que não há respeito, embora ele tivesse certamente com um respaldo dos pares dele, ele não fez isso gratuitamente não, viu, Isaías? Com certeza. Ele tinha o respaldo dos pares e tinha inclusive um aconselhamento de um ministro. Se sabe, isso foi divulgado na mídia, de que ele estava sendo aconselhado por um ministro,
ou seja, por um par... Gilmar Mendes, é? Eu ouvi falar no Lewandowski, certo? Que um ou outro, mas o Gilmar Mendes não sai de lá, né? É todo tempo dando declaração, o ministro dá um despacho, ele questiona, né? Quer dizer, virou comentarista. Ontem, ao que parece, teve uma manifestação dos juízes, só deixa que saia e vá ser comentarista. Pronto, entendeu? Então, hoje você vê claramente que existe no Brasil um déficit nas instituições. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o nosso clima, né? Para o ambiente social coletivo. Mas hoje, para mim, a fronteira que está salvando é o Ministério Público. O Ministério Público é a última trincheira que eu vejo. E ali pertinho, né? A Polícia Federal, né? Está ali, eles estão trabalhando conjuntamente, né? O Ministério Público, a polícia, eles estão trabalhando em prol de... Eu não estou dizendo que seja bom, tá, Isaías? Não estou dizendo que seja bom, porque a gente sabe que uma situação dessa... há um déficit de autoridade, a parte institucional fica comprometida, há o problema de um contra o outro, quer dizer, o Ministério Público sendo atacado pelo Gilmar Mendes. A briga de vaidades também, horrível, né? Não, aí entra, quando você sai do campo institucional, aí entra esse lado aí pessoal se destaca, e aí você fica sujeito a essas fragilidades de caráter, de personalidade. É o juiz querendo aparecer, e o ministro falando do outro, aí fica uma coisa confusa. Nós vivemos hoje um quadro muito confuso. Você teme um golpe dos militares, coisa assim? Isso é coisa do passado? Com certeza. A nossa democracia é sólida na sua avaliação? Olha, a gente não pode confundir democracia com voto, para começo de conversa, né? Dizer que o Brasil é um país, é uma república democrática porque tem voto direto, voto livre, isso é uma falácia. Democracia é quando você tem a maioria, né? Quando tem a população daquela comunidade se sente reconhecida pelas instituições que a representam. Isso é democracia. E o Brasil não vive. Nós vivemos um momento muito difícil da nossa democracia. Mas, respondendo sua pergunta sobre a questão dos militares, o ministro da Defesa deu uma declaração sobre isso, e ele disse que essas pessoas que defendem intervenção militar são malucos. O Exército, ele não foi feito para administrar. A política, ela existe para administrar, para governar, para fazer lei, para deliberar orçamentos. A política existe para isso. O militar, ele não foi treinado para isso. O militar foi treinado para defender a pátria. Você sabe disso, não sei se você chegou a servir, mas meu pai serviu, e a gente conhece o lema do Exército. Quando a gente visita uma instituição do Exército, você vê que é o amor à pátria, é só o que você escuta lá dentro, é essa defesa do sentimento pátrio e tudo. Mas isso não é a mesma coisa. Mas existe também para não deixar o país ir à baderna, né? Isso é uma prerrogativa constitucional. Eles têm essa prerrogativa constitucional de defender, né, o Estado de Direito no país. Mas isso é diferente de intervenção militar para alcançar o poder, né, Isaías? São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é a intervenção militar para garantir a ordem, outra coisa é para tomar o poder. Eu acho chance zero, não pela minha própria opinião, mas pelo que eu leio, inclusive da entrevista do ministro da Defesa, que eu agora esqueci o nome dele, mas foi muito boa a entrevista dele, e ele descartou isso totalmente. Ele disse: o papel das Forças Armadas não é esse, né? Quem tem que administrar, quem tem que conduzir os rumos do país são os políticos mesmo. Agora nós estamos com uma crise absurda, terrível, de liderança, de moral, né? Você vê essa lei do abuso de autoridade, teoricamente ela é uma lei útil, necessária até, mas qual é a moral que esse político tem para falar disso? Aí, na hora que esse assunto vai para a pauta dele, se desmoraliza. Então é complicado, né? Tem que ter paciência e deixar as coisas acontecerem também, observando as forças que estão em marcha, né? Existem muitas forças em marcha, partidárias e tudo. A gente tem que acreditar. Aí nessa hora eu entro. Eu como cidadão, eu tenho minhas obrigações. Se eu sinto aptidão, se eu sinto que tenho condições, né, materiais, físicas para isso, disponibilidade,
é uma obrigação cívica. O país hoje, ele precisa de pessoas assim, como o Igor, inteligências que estão comprometidos com o desenvolvimento, com as melhores intenções. Nós precisamos de brasileiros de boa vontade. Olha aí como ele tem um raciocínio legal. Estou dizendo que você é inteligente, rapaz. Vamos para a nossa pauta? Vamos. É CDL? CDL. Vamos lá. Campanha de Natal, né? Esse ano foi um ano complicado para a economia como um todo. Chegamos no final do ano com o comércio com uma queda de 8%, né? Mas o papel da CDL, Isaías, é exatamente estimular um ambiente de negócio, né? Para o comerciante, para o consumidor. E essa